Dirigido pelo consagrado diretor americano Martin Scorsese, Os Infiltrados é um remake do longa Infernal Affairs, de 2002. Nesta obra são ocidentalizados e modernizados os elementos utilizados no original, trazendo a narrativa para o contexto urbano de Boston, nos Estados Unidos, em um cenário dominado pela máfia e pela violência urbana da América. Entretanto, mesmo com essa alteração geográfica, são mantidos e até mesmo incrementados os elementos de suspense e drama do longa original, que aliados à fotografia, trilha sonora e atuações impecáveis do elenco de peso que a produção dispunha, renderam a Scorsese sua primeira estatueta como melhor diretor, bem como inúmeras outras indicações e prêmios da categoria. Como em muitas outras obras do diretor, sendo esta uma de suas originalidades, fica perceptível desde o princípio a atmosfera urbana, sem filtros e demasiadamente realista, em que a trama viria se encenar, sendo os principais elementos do enredo entregues ao público logo de cara, sendo dada ênfase, por vezes, de forma quase desconfortável, nos cenários, na violência e na decadência que a realidade urbana parece exibir. Essa fotografia que alterna entre uma pluralidade de luzes e a escuridão, bem como o contexto envolvendo a máfia e as organizações criminosas que circundam a realidade americana, remetem claramente às outras obras do diretor, como Taxi Driver e Cassino, por exemplo. Contudo, mesmo se aproveitando de elementos já utilizados no passado, Os Infiltrados se diferencia completamente de qualquer obra já realizada, e mesmo se debruçando sobre um enredo quase que saturado, consegue inovar e fugir da previsibilidade, vindo a se tornar uma obra original, envolvente e digna das críticas positivas que recebeu. A trama retrata o processo de entrada e consolidação das operações de espionagem dos dois protagonistas da trama, Colin Sullivan e Billy Costigan. Colin era um garoto órfão vivendo em um bairro de imigrantes irlandeses, no sul de Boston, onde a máfia de Frank Costello controlava a região e que, por acaso, acabou apadrinhando o garoto e, de certa forma, o manipulando para que se tornasse seu homem de confiança e informante dentro do Departamento de Investigações da Polícia do Estado, o que acaba por fazer, seguindo pelas sombras de seu padrinho, e uma vez dentro da corporação, desfrutando de todas as regalias e promoções que recebia dentro da hierarquia da instituição, se entrelaçando cada vez mais com a rotina policial, ao mesmo tempo em que mantinha seus contatos rotineiros com seu padrinho de criação, o maior mafioso de toda a cidade de Boston. Do outro lado, Billy Costigan era um garoto com um intelecto intimidador, mas que provinha de uma família com laços intrinsecamente ligados com a máfia local, inclusive com a organização de Costello. Mesmo por anos tentando se desvencilhar de seu sobrenome, as ações de seus parentes ainda assim o perseguiam, e mesmo quando tentou adentrar a polícia, foi recebido com desconfiança e certo desprezo por seus colegas, devido às conexões duvidosas que possuía. Entretanto, ao insistir e demonstrar boa vontade para se tornar um policial, é oferecido a Billy a oportunidade de provar seu valor, justamente em adentrar na máfia, o que seria facilitado devido aos seus laços sanguíneos, e uma vez lá, servir como um informante para a polícia, o que gera uma perceptível dúvida no protagonista, que entende os riscos que tal ação lhe trariam, mas por fim acaba aceitando, demonstrando desde o início uma ponta dos valores que Billy carregava consigo, mesmo tendo nascido em um ambiente tão problemático e cercado pela criminalidade. Uma vez estabelecido dentro das instituições, a narrativa acompanha o jogo por vezes, comparável à caça de gato e rato que travam por informações e por estarem sempre um passo à frente do outro, o que muitas vezes acaba fazendo com que ambos acabem perseguindo seus próprios rabos do que um ao outro. Elementos tidos como clássicos da máfia são retratados nas cenas com a presença de Frank Costello, que facilmente remete a Vito Corleone nas longas cenas em que discorre sobre a lealdade e os negócios da máfia, bem como o aspecto quase artístico que é dado para essa instituição, sempre embebida de misticismo e com um toque artístico. Porém, mesmo com esse cuidado e delicadeza em retratar a máfia, a violência, a corrupção e a desconfiança não são deixadas de lado, e tampouco limitadas a esse núcleo de personagens, sendo a própria polícia retratada como uma instituição cheia de informantes, partes podres e decadentes. Sendo a revelação de que Frank Costello, supostamente, era um informante da FBI, uma ilustração ainda mais forte da desvirtuação que todas essas instituições haviam sofrido, e que ninguém ou qualquer órgão era confiável. Por se tratar de um longa do gênero thriller, o foco da narrativa não se concentra primariamente nas cenas de ação e nos desenrolares que dão à história, mas sim nos momentos que precedem a tragédia, que constroem a atmosfera de suspense que persiste durante toda a duração do longa, e principalmente nos impactos psicológicos que a violência e a desconfiança contínua trazem ao emocional dos protagonistas. Colin, mesmo adquirindo uma postura claramente antagônica e antipática no primeiro ato, construído de forma a despertar naturalmente o desprezo da audiência, com o tempo, acaba recebendo um desenvolvimento que vai lhe conferindo mais camadas e, consequentemente, profundidade em suas ações. Sua relação com Costello vai se desgastando cada vez mais, o que de forma sutil vai revelando a insatisfação cada vez mais crescente que o protagonista exibia em ter que agir como um agente infiltrado, ao invés de poder mergulhar completamente na carreira que vinha construindo prosperamente, o fazendo repensar suas atitudes e, à primeira vista, demonstrar que posteriormente mudaria de lado. Do outro lado da moeda se encontrava Billy,
que devido ao seu passado problemático e improvável, e por ter sido forçado a integrar esse universo de que sempre esteve fugindo, é sem sombra de dúvidas o personagem mais bem desenvolvido e complexo da narrativa, o que só ganha ainda mais destaque pela atuação impecável de Leonardo DiCaprio, que consegue dar vida com maestria ao sofrimento e à angústia que circunda um personagem a cada morte que presencia e ao menor perigo de ser descoberto como um infiltrado da polícia. A narrativa vai sendo construída de forma minuciosamente cuidadosa, encaixando cada elemento em seu devido lugar, sendo inflamada ainda mais com a revelação para ambas as partes de que havia um agente infiltrado, até o inevitável conflito entre a máfia irlandesa e a polícia, mas sobretudo entre Colin e Billy. Mesmo estando de certa forma próximos durante toda a trama e sendo retratados como se fossem dois lados de uma mesma moeda, o desfecho mostra que, mesmo com todas as inúmeras semelhanças que suas histórias de vida possuíam, ambos também eram essencialmente diferentes. Mesmo tendo crescido em um ambiente familiar perturbado e cercado por atividades criminosas, Billy, que poderia ter saído pela porta da frente da delegacia com todas as honras e méritos que alguém com este trabalho poderia receber, ao descobrir que o próprio Colin era o homem infiltrado de Costello, acabou enfrentando e consequentemente morrendo em virtude disso, o que mostra que, mesmo com todo o seu passado traumático e com toda a dor que havia experienciado no ano em que esteve sob a sombra da máfia, ainda assim seus valores e sua identidade persistiam por debaixo da máscara de um espião, e que mesmo tendo vivenciado tudo aquilo que buscava evitar, ainda assim o personagem mantinha apenas o desejo de possuir sua identidade e sua vida de volta, coisa que havia lhe sido negada no momento em que pisou na delegacia. Esse arco de Billy se acentua tanto se comparado à sua contraparte policial, pois o desenrolar da história mostra que espiões, por passarem tanto tempo fingindo serem outras pessoas, com o tempo acabam esquecendo quem verdadeiramente são e perdendo suas próprias identidades originais. Para tais homens, não existe lealdade ou confiança a nada, senão para si próprios, o que pode ser percebido em Colin e Costello, que agiam inteiramente por seus próprios interesses e desejos egoístas. A mudança no pensamento de Colin durante o segundo e terceiro ato se mostra apenas como fruto de um desejo egoísta do personagem de permanecer vivo e usufruindo das regalias que sua carreira lhe fornecia, não uma mudança de valores ou caráter do personagem. Seus atos se voltavam exclusivamente para si próprio, sendo, portanto, sua lealdade não para com a polícia ou a máfia, mas para si mesmo. Da mesma forma, Costello não resguardava sua lealdade para o FBI, tampouco para a máfia, usufruindo das vantagens que ser um agente duplo lhe traziam, e agindo sempre da forma que melhor lhe beneficiaria, entregando seus próprios colegas de quadrilha quando lhe era conveniente, incluindo até mesmo Colin, que segundo outro infiltrado na polícia, seria entregue em breve por seu padrinho. Há uma comparação direta entre os agentes infiltrados e ratos durante toda a trama, com estes sendo mostrados sempre correndo sozinhos pela cidade, sempre apressados para não serem percebidos e assim poderem continuar vivos. Colin, Costello e de certa forma até Billy viviam cercados por seus colegas, mas jamais estiveram verdadeiramente na companhia de alguém, pois jamais puderam confiar em quem quer que fosse na situação em que estavam, correndo sempre inúmeros riscos e se limitando sempre a permanecerem calados e solitários. As ressalvas em tal definição se concentram em Billy, que mesmo atuando como um agente infiltrado, assim como os demais, não era verdadeiramente um espião, pois dentro de si não se sentia como tal. Em seu interior, persistia a vontade de ser apenas uma pessoa comum, com uma vida normal. O protagonista não sentia orgulho por fazer o que vinha fazendo. Tampouco lhe confortava o fato de ter perdido sua própria identidade. Pelo contrário, queria recuperá-la, fazendo de tudo para reconquistar uma vida minimamente comum. Mostrando que mesmo tendo vivido por um ano dentro da máfia, Billy jamais havia deixado de ser um policial, pois esta era sua verdadeira identidade, a qual buscou até seus últimos instantes, perecendo no fim graças ao realismo cruel e sem finais felizes digno de Scorsese, mas que mesmo assim lhe concederam um funeral digno e uma medalha de honra ao mérito, o diferenciando dos demais infiltrados do longa, que morreram ambos desconfiados, abandonados e sozinhos, assim como ratos no esgoto, como são referidos inúmeras vezes durante o longa. Os Infiltrados mostra mais uma vez o lado corrupto, sujo e violento do panorama urbano americano, retratado de forma realista e digno dos nomes de peso que carregava consigo em seu elenco. A história dos agentes infiltrados mostra que espiões e agentes duplos não são em nada confiáveis, e que no fim, suas lealdades se restringem somente a si próprios, e que a solidão, mais do que qualquer coisa, é o condutor de uma vida vivida sem vínculos e identidade, como tais homens são obrigados a viver. Como dito por Frank Costello, em um encontro com um ainda jovem Colin, rótulos de mafioso e policial não importam uma vez que uma arma carregada é apontada para si, pois no fim, tudo o que os homens buscam são seus próprios interesses, sendo esta a verdadeira natureza de qualquer um.